Pronto, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar do ciclo de manutenção da depressão, então é um assunto super importante, né? Porque eu duvido que algum de vocês que já atenda há algum tempo não tenha atendido algum paciente com humor deprimido, porque é muito comum na clínica que chegue pacientes com depressão ou sozinho, né, com essa queixa mesmo para tratar, ou como comorbidade junto com outros transtornos. Então a gente precisa entender, né, como intervir, o que que mantém esse transtorno. Então é disso que a gente vai falar hoje, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai usar aqui o mapinha mental para se organizar. Se vocês forem tendo alguma dúvida, algum comentário, enfim, podem ir mandando aí no chat, que eu vou lendo pra gente interagir, pra gente conversar, tá bom? Então fiquem à vontade aí também. Então a gente vai entender a armadilha da inativação, que é o que mantém a depressão, a intervenção que a gente mais utiliza, né? Uma das intervenções mais importantes no tratamento da depressão, a gente vai falar um pouco dela. E depois a gente vai ter uma pequena discussão aqui de uma vinhetinha pra gente trocar uma ideia sobre. E depois eu vou explicar para vocês um pouquinho de como funciona o grupo de estudos para quem quiser entrar nessa turma, porque agora a gente está começando a ler um livro justamente sobre a depressão, né? Que é o Terapia Cognitiva da Depressão, que é do Aaron Beck e colaboradores. Então, é um livro, um dos mais importantes da TCC, né? Um dos livros clássicos da TCC. Então, convido também vocês a participarem dessa leitura com a gente. Mas vamos lá, vamos entender então a armadilha da inativação, mas antes me contem aí no chat, quem de vocês aqui já atendeu algum paciente com depressão ou conhece alguém, né, da família, algum conhecido, ou até mesmo a si próprio, né? Mas quem já teve contato com essa demanda, com essa questão da depressão, manda um eu aí para eu saber, porque assim a gente consegue entender em que momento que vocês estão. Eu. Estão mandando aí. Luiz, o Jardel, a Isabela, a Maria. Maravilha. Então, vocês já tiveram ou têm contato com alguém com depressão, né? Um paciente, enfim. Então, assim, vocês provavelmente vão pensar nessa pessoa aqui durante essa aula de hoje. E então fiquem com isso em mente, né? Vão tentando situar, assim, né, como que é o funcionamento da depressão e tentando fazer essa ligação com essa pessoa que vocês acompanham, porque vai fazer bastante sentido para vocês, principalmente usando esse exemplo que vocês já têm, né, de uma pessoa com depressão. Então vamos lá. O ciclo de manutenção da depressão. A gente vai começar então pensando aqui na armadilha da inativação. Vocês vão entender como que isso aqui é importante, né? A depressão, ela não é apenas um estado de humor, digamos assim, porque ela tem um componente comportamental muito importante. Ou melhor, né? Ela tem uma ausência de alguns comportamentos que antes faziam sentido para o paciente, que antes eram parte da vida desse paciente e que hoje não acontecem mais ou diminuíram e tudo mais. E isso acaba tornando a depressão um ciclo ativo, um ciclo comportamental ativo e autossustentado. Por que autossustentado? Porque isso mesmo vai alimentando a depressão e a depressão vai alimentando isso, né? Então, essa inatividade, esse ciclo comportamental, ele é alimentado pelo humor deprimido e o humor deprimido alimenta isso também. Então vira um ciclo autossustentado. Por isso que é tão difícil a pessoa muitas vezes sair desse estado de depressão sem que ela haja, né? Sem que ela faça algo que a ajude nesse sentido aqui, né? Em termos do tratamento para depressão, né? De como ele funciona. Então eu vou trazer aqui para vocês como que é esse ciclo do humor deprimido, esse ciclo comportamental que mantém a depressão. Então a gente vai ter alguns pontos aí. O humor deprimido, ele reduz a motivação e a energia, tanto é que um dos sintomas
principais da depressão é justamente esse, né? A fadiga, a falta de energia e a falta de interesse e prazer em fazer as atividades. Então, não é só a tristeza, o humor deprimido. Inclusive, o paciente pode nem ter esse critério. Ele pode não relatar que ele tem se sentido triste ou com humor deprimido, mas um outro critério que vai fazer às vezes desse, né, caso o paciente não tenha esse, é justamente essa perda de interesse e prazer nas atividades, né? O paciente não conseguir se engajar nas atividades como ele se engajava antes. Então a gente tem o humor deprimido que reduz a motivação e a energia. A redução dessas atividades elimina as fontes de reforço positivo. Então vamos relembrar o conceito aqui. O reforço positivo é aquilo que faz o comportamento voltar a ocorrer. Ele é uma consequência do meu comportamento que faz com que eu queira fazer aquele comportamento de novo. Então, se eu como um chocolate, eu sempre dou o exemplo de chocolate, porque será, né, gente? Será que é porque eu amo chocolate? Pode ser. Então, se eu como um chocolate e eu sinto um prazer em comer esse chocolate, eu tenho um reforço positivo. O meu comportamento de comer chocolate, ele tende a continuar existindo, ele tende a aumentar, porque eu sei que, olha, quando eu como chocolate, eu tenho um prazer, isso me adiciona um reforço, que é o reforço positivo, então eu quero voltar a comer chocolate, tá? Então, quando a gente reduz essas atividades, a gente tira essas fontes de prazer, essas fontes de reforço positivo, de satisfação na vida da pessoa. E a ausência desse reforço vai alimentar uma outra coisa também, que é a tríade cognitiva da depressão. A tríade cognitiva da depressão, ela vai incluir crenças sobre si mesmo negativas, né? Então, eu sou inútil, eu sou incapaz, enfim, né? Eu sou um fracasso. Ela vai incluir crenças sobre o mundo e as pessoas que habitam o mundo, né? Então, o mundo não vale a pena, as pessoas não se importam comigo e coisas do tipo e a crença sobre o futuro. O futuro é ruim, é algo negativo, não tenho perspectivas de coisas boas para o meu futuro. Então, também essa desesperança, né, em relação ao futuro vem muito dessas crenças, dessa tríade cognitiva, né, sobre o futuro. Então, a gente tem a ausência de reforço, alimentando também a tríade cognitiva da depressão. E a tríade cognitiva, de novo, alimentando ali também essa inatividade, esse ciclo comportamental todo. Então, a ausência de reforço, ela também aprofunda o humor deprimido. Porque se antes eu tinha um dia que eu fazia minhas atividades, eu saía com amigos, eu fazia coisas que eu gosto em casa, eu trabalhava, eu estudava e tudo mais, e hoje eu não faço mais essas coisas, hoje eu fico deitado na cama a maior parte do dia, acabo não vendo muitas pessoas, não retorno a ligação dos meus amigos, a mensagem dos meus amigos, não tenho conseguido trabalhar ou estudar direito. Então perceba que eu já não tenho mais aquelas fontes de reforço positivo que eu tinha antes, então eu vou ficar mais deprimida, vou me sentir pior, né? E o humor mais baixo, o humor mais deprimido, reduz ainda mais a iniciativa para fazer essas atividades. Então é onde se instala esse ciclo vicioso. Eu reduzi ainda mais a minha iniciativa, a minha vontade, a minha motivação para fazer as coisas. Aquela velha história, né? Quanto mais eu fico mais em casa eu quero ficar. Quanto mais eu saio, mais eu quero sair. Quanto mais eu faço determinada coisa, mais eu quero fazer. Então acaba acontecendo um pouco disso aqui. Eu coloquei aqui isso num ciclo. Eu já vou aumentar ele aqui para vocês verem. Esse ciclo eu gosto muito de usar para psicoeducar o paciente. Vocês podem fazer adaptações nele, colocar o exemplo específico da vida do paciente, coisas do tipo, mas eu acho muito legal quando a gente faz a psicoeducação assim de uma forma mais visual, porque o paciente consegue entender muito bem isso aqui, né? E até você mandar para o paciente, deixar ali fixado no WhatsApp, na conversa que ele tem com você, porque daí ele entra ali, ele consegue lembrar o que está mantendo a depressão dele, o porquê que a ativação comportamental é importante, por que vocês estão trabalhando nisso. Então, essa imagenzinha do ciclo do humor deprimido, ela ajuda muito o paciente não só a entender o que está acontecendo com ele, mas entender o porquê do tratamento, o porquê daquela intervenção,
por que que vocês estão trabalhando aquele ponto. Então, eu gosto muito de utilizar assim, né, pra mostrar pro paciente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui pra vocês. Gente, como é que. Aqui. Então, a gente tem o humor deprimido, a baixa motivação e energia, que são sintomas, né, aí da depressão. E aí, o que vai acontecendo? O paciente vai deixando de fazer as atividades que antes ele fazia. Então, ele começa a perceber que ele não tá com energia, ele não tá motivado, ele tá cansado, ele tá deprimido. Ele já começa a parar de fazer certas atividades. Ah, eu não vou mais sair com esse amigo, não. Eu ia sair esse final de semana, mas vou cancelar. Eu quero ficar no meu quarto, quero ficar sozinho, quero ficar em casa, né? Então, ele já vai cancelando esses compromissos. Ele antes ia pra academia, ia fazer uma atividade física, agora, não vou não, não tô com vontade, não quero, né? Então, também não vai. Então ele já vai parando. Então ele deixa de fazer as atividades que antes ele fazia. Em depressões mais graves, vocês vão ver que o paciente muitas vezes para de fazer atividades básicas do dia a dia, de higiene pessoal, por exemplo, de tomar banho, de escovar os dentes, de coisas assim que a gente faz rotineiramente, né? E muitas vezes essa pessoa deixa de fazer até mesmo essas atividades, tá? Então ela vai ter a ausência de reforço, né? Então no dia dela não vai ter essas atividades prazerosas, atividades que trazem algum significado. Isso vai fortalecer pensamentos e crenças negativas, porque muitas vezes o paciente se culpa também por isso aqui, né? Se critica por isso aqui. Nossa, olha como eu sou inútil, olha como eu não fiz nada hoje, olha como eu tinha que fazer um monte de coisa e não fiz, né? Então ele acaba alimentando essas crenças negativas sobre si mesmo, sobre o futuro, sobre o mundo, pensamentos negativos, e isso, por sua vez, vai alimentar mais ainda aqui o humor deprimido. Então, a ausência de reforço, a inatividade e esses pensamentos negativos, tudo isso daqui está contribuindo para o humor deprimido, e o humor deprimido está contribuindo para tudo isso aqui. Então, é onde cada coisinha dessa elas estão interligadas, né? Uma coisa está relacionada à outra e uma coisa está alimentando a outra. Então, o nosso grande papel na terapia cognitivo-comportamental vai ser ajudar o paciente a quebrar esse ciclo aqui. Esse é o seu grande objetivo no tratamento da depressão na TCC. Por isso que a gente precisa entender muito bem esse ciclo. Se a gente não entende isso aqui, e se o paciente não entende isso aqui, você vai estar ali aplicando a intervenção que você leu lá no livro, sem saber, né, para que que ela serve, para onde que você está indo com ela, só porque você leu lá que precisa fazer ativação comportamental, então eu estou fazendo. Mas você não entende direito o porquê, qual que é a função dela, como que ela acontece, né, por que que ela é importante. E aí isso te atrapalha a levar isso para o paciente. Isso muitas vezes afeta o engajamento do paciente na intervenção, porque se ele não sabe para que que ele está fazendo aquilo, não tem por que ele se engajar, né? É muito importante que os pacientes saibam o porquê que aquilo está no tratamento dele, por que que você está propondo aquilo. E você só vai saber explicar essa importância quando você entende muito bem esse modelo cognitivo aqui da depressão, tá? Tem algumas variações dele, mas vocês podem encontrar, né, em livros e tudo mais. Mas no geral é isso aqui que acontece. Ficou claro para vocês essa parte? Faz sentido esse ciclo aqui? Sim. Então, beleza. Muito, muito. Então, tá bom. Tá? Então, isso aqui acho imprescindível que vocês expliquem para o paciente, até mesmo mostrem para o paciente, se for o caso, né, para facilitar a compreensão, que ele precisa estar bem psicoeducadinho, né, sobre esse processo aqui. Então, evite o erro de olhar para isso como uma resistência do paciente. Porque imagina só a dificuldade do paciente. Talvez alguns de vocês já tenham até tido, né, algum episódio de depressão e tudo mais, já saibam isso na pele, que é muito comum, né? Então, eu imagino que alguns de vocês aqui possam ter tido realmente já isso. Então, imagina a dificuldade que o paciente deprimido tem de quebrar esse ciclo aqui, né? Então, é um processo. Então, a gente pode ter um paciente que chega para nós e a gente está tentando fazer ativação comportamental, tentando trazer ali os planos de ação e isso e aquilo, e ele não está fazendo, ele não está conseguindo sair disso,
né? Então, evite olhar para isso como uma resistência do paciente, quando, na verdade, psicoeducar o paciente sobre isso é um passo terapêutico em si, né? Então, você explicar isso que eu acabei de explicar para vocês, esse ciclo do humor deprimido, é um passo terapêutico em si. Você vai fazer isso também com o paciente, porque ele também se acusa de não conseguir fazer as coisas muitas vezes. É muito comum, né, o paciente se culpar por não conseguir fazer as coisas, por não conseguir estar trabalhando direito, estar cuidando da casa direito. Então ele sofre duas vezes, digamos assim, pelo sintoma da depressão e pela autocrítica que o sintoma dele gera. Tanto é que um dos sintomas ali que a gente tem na depressão, que faz muito sentido de estar ali, porque é muito comum que isso aconteça, é a culpa e a autocrítica excessiva. O paciente se culpa por ter sintomas depressivos, inclusive, né? Ele pode se culpar por várias coisas, enfim, mas ele às vezes se culpa por não entender que o fato de ele não estar conseguindo fazer as coisas não é porque ele é preguiçoso, ele é isso, ele é incapaz, ele é isso, ele é aquilo, não. É porque ele está deprimido. Isso é um transtorno real, né? Um problema real que precisa ser tratado. Então, a autocrítica e a culpa excessiva também são sintomas depressivos que estão sendo alimentados por esse ciclo. Então, se você entra nessa ideia de que é uma resistência do paciente, você está contribuindo para essa autocrítica, né? Então, psicoeducar o paciente disso e mostrar, inclusive, que você entende a dificuldade de quebrar esse ciclo, que você entende esse processo, vai ser muito importante para que ele também pare de se criticar um pouco, né? Para que ele também pare de se culpar um pouco sobre isso. Ó, vocês estão falando aqui. Isso, a Simone falou, associa a preguiça. Exatamente. Quantas vezes, né, paciente deprimido já me falou algo nesse sentido, né? Eu sou preguiçoso. E não é isso, não é preguiça que ele tá sentindo, né? Autocrítica excessiva, culpa e comparação com outras pessoas. Bem lembrado, né? Tem essa comparação também com os outros, ver os outros fazendo as coisas e sendo produtivos e eles não conseguindo ser. E atribuem isso a uma falha pessoal, né? Aí entra a tríade cognitiva. Ah, eu não tô conseguindo, não é porque eu tô deprimido, é porque eu sou inútil, é porque eu sou incapaz, é porque eu sou a pior pessoa do mundo, né? Então, atribui isso a algo extremamente pessoal, né? A Cris falou, muitos acabam se culpando por não conseguir sair e se culpa pelas crises, exatamente. Então, sempre muito cuidado com isso aqui, validem muito essa dificuldade que é mesmo sair do ciclo do humor deprimido, que vocês vão fazer isso de forma gradativa, que vocês, né, entendem que isso faz parte do quadro do paciente, dos sintomas, e que é importante que ele também entenda, que ele também tenha essa autocompaixão mesmo, né? Para poder validar a dificuldade que ele está sentindo, ao mesmo tempo que a gente tenta fazer algo para reverter esse ciclo. Então, na depressão, um outro ponto que envolve esse ciclo, né, do humor deprimido, essa armadilha da inativação, é que a motivação, ela não precede a ação. Então, isso aqui também é muito importante que vocês saibam muito bem e que vocês consigam explicar isso para o paciente. Então, isso é um pouco contra-intuitivo, às vezes, para o paciente, mas é essencial que ele entenda que a motivação não precede a ação. O que quer dizer isso? Na depressão, a gente não vai poder esperar a vontade aparecer para daí eu fazer as coisas, né? Então, se ele tinha um hobby antes e ele não tem a menor vontade de fazer aquele hobby mais, ele não vai poder esperar essa vontade vir cair do céu. Porque não é assim que vai acontecer, porque a motivação não precede a ação. Então, na depressão, esperar sentir vontade para agir é aguardar algo que o próprio transtorno impede de acontecer. Ele não vai ter a motivação, ele não vai ter a vontade de fazer as coisas. Lembra, né? Um dos sintomas é a perda de interesse e prazer nas atividades, a perda de vontade de fazer as coisas. Então, isso não vai vir naturalmente. Por isso, ele vai precisar fazer a ação primeiro, para que daí o humor dele vai respondendo a isso. Quantas vezes já aconteceu com vocês, até, né, num contexto fora mesmo da depressão, de a gente não tá com vontade de fazer alguma coisa, né? Tipo, ah, sei lá, você tem um compromisso, marcou de
sair com alguém, fazer alguma coisa no final de semana e você não queria ir. Tava com vontade de ficar em casa, mas não tinha jeito de desmarcar. Mas aí quando você foi, quando você chegou lá, você acabou se distraindo, acabou se envolvendo ali no que você estava fazendo e quando vê, foi bom você ter ido, né? Você pensa, nossa, que bom que eu vim. Acabei gostando de ter vindo. Aqui vai ser mais ou menos isso, né? Você vai fazer uma coisa sem vontade, claro que vai ser mil vezes mais difícil, né? Quando a pessoa já está com esses sintomas instalados, mas ela vai fazer algo sem estar com vontade, ela vai fazer a ação e com o fazer, aquilo tende a trazer de novo esse humor, né? Melhor, melhorar esse humor do paciente, revertendo o ciclo do humor deprimido. Então vai ser primeiro a ação, depois a vontade, depois a motivação. E não a vontade primeiro e depois a ação. Então, isso precisa estar bem claro para o paciente, porque um dos pontos que acontece, que pode acontecer, às vezes é isso. A gente está tentando fazer ativação comportamental, e aí o paciente chega para você e fala que não conseguiu fazer e tal. E aí ele fala assim: ah, eu não tive vontade, por isso que eu não fiz. Né? Então, a gente já precisa explicar para ele, não, mas não é mesmo para você ter vontade, né? Não, não vai ter mesmo essa vontade, né? Esse que é o ponto. Se a gente for esperar ter a vontade, não vai fazer. Então, vai ter que fazer a ação para depois vir a motivação e a vontade de continuar fazendo. Por isso que é tão importante a psicoeducação, por isso que não dá para partir para uma ativação comportamental sem que o paciente tenha entendido isso aqui, sem que ele tenha entendido o ciclo, né, do humor deprimido, porque senão não vai fazer sentido para ele. Como assim eu tenho que fazer um negócio que eu não tô com vontade? Como assim eu vou me sentir melhor depois que eu fizer um negócio que eu nem quero fazer? Não vai fazer sentido, né? Então, essa psicoeducação é extremamente importante. Isso mesmo que a Cris falou aí no chat, né? A psicoeducação é o pilar de tudo, porque para aplicar estratégias, o paciente vai precisar estar engajado no processo e entender a importância. Exatamente isso. Porque ele não vai fazer, ele não vai topar fazer a atividade da ativação comportamental, do plano de ação, se não fizer sentido para ele aquilo. Só vai fazer sentido para ele quando ele estiver muito bem psicoeducado de como que funciona esse processo de quebrar o ciclo da depressão, né? E Então a uma coisa, psicoeducação é essencial, tá? Ah, ia falar alguma coisa, Cris? Deixa eu ver aqui. estão conseguindo me ouvir? Tá dando um pouco de eco. Tá me Vocês têm ouvindo algum? bem agora? Sim. E uma das coisas que eu percebo que acontece muito, né, é quando o paciente ele não está bem psicoeducado, né, compreendendo o transtorno, e aí acaba vindo com a estratégia para ser aplicada, o paciente adere àquilo, mas com aquele desejo de tirar os sintomas que ele está sentindo. E aí é um discurso que ele usa muito como eu estou fazendo, mas não está adiantando. Uhum, Eu uhum. estou agindo, mas não resolve nada. Estou tomando a medicação, mas demora muito. Ou seja, o paciente ele está naquele ciclo de achar que tudo aquilo que ele está fazendo vai tirar o que ele tem. Aí E- vem um ponto. Não compreendeu de fato o que é o transtorno depressivo, Uhum. não compreendeu os sinais e sintomas que ele tem e ficou por isso mesmo. Então, eu acho que a psicoeducação é o pilar de tudo. Se você É. souber psicoeducar o paciente, as estratégias vai ser o mínimo do mínimo, porque ele vai compreender o que é que ele tem, a importância dele fazer a medicação correta, de aderir à terapia, de estar ali presente, para Uhum. depois começar a entender que é processual, porque a terapia em si é, né? Então, junto o imediatismo com o É. preconceito dele mesmo com o diagnóstico, e isso acaba gerando uma bola de neve. Uhum. Faz todo sentido, Cris. Bom você tocar nesse ponto, né? A gente vai até falar um pouco disso daqui a pouco, mas realmente também a psicoeducação vai ser importante para alinhar essas expectativas, né? Porque não é mesmo ele fazendo uma vez ali a ativação comportamental naquela semana que vai, nossa, né, melhorar tudo, né? Não vai resolver tudo. É um processo, é gradativo. A gente precisa continuar fazendo para que o resultado venha, né? Então pode acontecer isso também. E aí entra isso que você falou, vai ser
uma falha da psicoeducação também, né? Caso o paciente faça ali uma ativação comportamental e chegue para você depois dizendo: ah, mas não adiantou nada, ah, mas eu ainda tô deprimido. Sim, porque é um processo, né? Então, essa psicoeducação precisa ser muito bem feita mesmo. Precisa estar acontecendo o tempo todo, né? Em toda sessão a gente volta nisso com o paciente. Também não é, a psicoeducação não é algo que você vai fazer uma vez ali, pronto, acabou, né? Já expliquei e não volto mais, né? A gente tá o É, tempo todo voltando nisso, né? até uma dúvida que eu queria tirar rapidamente com você. Seria Uhum, possível? claro. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, né, que está passando por um processo desse. E aí ela compartilhou comigo, assim, a forma como a profissional conduziu o processo com ela. Ela fez a avaliação psicológica, né, diagnosticou de fato para o transtorno depressivo, e aí teve o feedback dessa avaliação em uma sessão, e nessa sessão mesmo, ela saiu com lista de atividades prazerosas, e um manualzinho de recursos para ela fazer quando ela tiver nesses momentos de crise. E aí eu perguntei para ela, mas em algum momento ela explicou algo para você referente ao que é o transtorno, a importância disso que ela está passando, enfim. Ela disse que não. Uhum, E aí eu fiquei com essa dúvida assim, não falei nada, mas também fiquei com aquele questionamento, né? Me perguntando se fosse eu com essa demanda, uhum, o caminho que eu faria não seria esse. E aí, por que eu estou compartilhando isso aqui contigo? Porque eu te acompanho nas redes sociais, vejo muito sua caixinha, acho incrível a forma como você se coloca e traz seu posicionamento como profissional. E super fico aderindo isso na prática no dia a uhum, dia. E eu queria ouvir de você seu ponto de vista em relação a isso. Claro que uhum. cada um do fazer é subjetivo, mas a ética do nosso trabalho ela precisa existir de igual para É, igual. Mas, com assim, certeza. nesse caso, né, o que é que você acredita? Eu vou reformular minha pergunta. Que deveria ser feito nesse contexto? Aí Tá, foi uma obrigada. curiosidade minha. Sim, obrigada, Cris. Então, a gente vai falar justamente disso na hora que eu vou falar da ativação comportamental, porque tem uma forma de fazer que vai aumentar a chance do paciente se engajar, e tem formas de fazer que não vai gerar engajamento. Essa forma que a Cris relatou pra gente, né, que como foi feito, essa lista de atividades prazerosas, entrega lá pro paciente e tudo mais, é uma forma de fazer que tá, beleza, alguns profissionais vão utilizar, mas a chance disso gerar engajamento real, ela é muito menor do que a forma que eu vou ensinar aqui para vocês, que eu vou falar aqui com vocês. Então, esse que é o ponto. Pode ser que até funcione para algum paciente, eventualmente, mas quando a gente pensa em termos de chances de funcionar, essa forma que foi feita, vocês entendem que não é nem que ela esteja errada, ou sei lá, é que não vai ser tão efetivo quanto a forma que a gente vai falar aqui hoje, que é muito mais individualizada, muito mais colaborativa, né? Porque você constrói junto com o paciente. E é claro, né? Nesse caso, faltou, obviamente, a psicoeducação também, né? Que pelo jeito também não foi feita. Então, acho que o ponto é esse, né? É que essa forma de fazer, independente dela ser certa ou errada, ela não é tão efetiva quanto ela poderia ser. Se a gente fizer de uma outra forma, que é o que a gente vai falar agora, vai ser mais efetivo, pode ter certeza, né? A chance de funcionar vai ser bem maior do que a gente sair com uma lista de atividades genérica, né? E tudo mais, tá? Então, nesse sentido. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui no chat. O paciente faz os combinados, mas quando faz, começa a sentir mal e diz que as pessoas ignoram e se cansam dele. O que fazer? Aí você tá. Vamos até. Peraí, eu ia responder, mas não vou responder, não. Eu quero que vocês pensem. Vamos pensar nesse caso que vocês mandaram aqui. Tá? O iPhone, então eu não sei o nome de quem que mandou. Mas vou até colocar aqui pra vocês, ó. Vamos aproveitar isso aqui pra fazer um exercício, né, de raciocínio clínico. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Isso aqui foi mandado no chat. O paciente faz os combinados, mas quando faz, então vamos pensar os combinados, ativação comportamental. Mas quando faz, começa a se sentir mal. Diz que as pessoas o ignoram
e se cansam dele. O que fazer? O que está acontecendo aqui onde eu coloquei em negrito? Me mandem aí no chat ou me contem aí. A Simone falou distorção, provavelmente. Ele tá tendo pensamentos automáticos ali, né, sobre essa situação. É a interpretação que ele tem sobre a atividade que foi proposta. Isso é um ponto que a gente vai conversar aqui também. Por quê? Quando o paciente faz a ativação comportamental, ele vai também ter interpretações sobre a atividade que ele está fazendo, porque a gente interpreta tudo o tempo todo, né? Então a gente está o tempo todo pensando sobre as coisas. Então, se eu faço uma atividade, ativei o comportamento dele, mas ele interpreta aquilo de uma forma negativa, aquilo vai ter um efeito provavelmente não tão positivo para o humor quanto era de se esperar. Então a gente precisa trabalhar no que? Se a gente está falando de pensamento aqui, em conjunto com a ativação comportamental, a reestruturação, a Luísa falou aí no chat, né? Então, por isso que a gente vai focar hoje, eu vou falar para vocês da ativação comportamental, mas o tratamento da depressão, ele não se resume à ativação comportamental, né? Por isso que eu vou depois convidar vocês para seguir nos estudos com a gente, no grupo de estudos. Porque não se resume a isso, porque daí acontece esse exemplo que vocês colocaram aí no chat. Eu até tô fazendo ativação comportamental, mas ela tá sendo interpretada de forma negativa, e aí eu preciso também saber reestruturar os pensamentos do paciente deprimido, que é um outro assunto, né, para um outro momento, tá bom? Mas então, basicamente, focar na reestruturação em conjunto aí com essa ativação, tá? Vamos lá então, vamos seguir mais um pouquinho. Então, a intervenção que eu coloquei para a gente conversar hoje. Então, como eu falei, o tratamento da depressão ele não se resume à ativação comportamental, nem de longe, mas a ativação comportamental ela é sim uma das estratégias mais importantes para tratar a depressão. E eu escolhi colocar ela hoje, né, para a gente conversar, justamente porque é ela que vai atuar principalmente nessa armadilha da inativação, tá? Então, como a gente está falando da armadilha da inativação, é a ativação comportamental que vai nos ajudar a resolver isso. Então, eu vou focar nessa estratégia hoje aqui com vocês. Então, o que não é a ativação comportamental? A ativação comportamental não se resume a atividades prazerosas. A gente acabou de falar isso. Não é uma lista de atividades. Então, não é eu pegar lá, olha, imprimir do Google uma lista de atividades prazerosas, mando lá pro paciente e ele vai fazendo. Nada a ver, gente. Não é isso, tá? Você pode utilizar a lista de atividades prazerosas para ajudar o paciente a ter ideias do que faz sentido para ele, a lembrar de coisas que antes ele fazia e hoje ele não faz mais, mas não numa prescrição, né? De ó, faz isso daqui, toma aqui uma lista, né, para você fazer. Não é isso. E não é fazer o paciente se movimentar de forma genérica. Então, não é fazer qualquer coisa, sabe? Não é isso também. Então, a gente vai entender o que que é, né? Como que a gente vai fazer. Aqui, por que que não é qualquer atividade? Por que que não é fazer o paciente se movimentar de forma genérica? E por que que não é também uma lista de atividades prazerosas necessariamente? E aí eu quis trazer aqui para vocês algumas categorias de atividades. Eu quis colocar isso aqui porque eu vejo muito isso nas supervisões, que às vezes a gente fica focado em descobrir atividades de lazer e prazer. Mas não são só essas que precisam de ativação comportamental. Às vezes a gente não vai nem começar por essas. Então, eu gosto de utilizar essas quatro categorias principais de atividades para você pensar na ativação comportamental do seu paciente. Atividades de lazer, de prazer, então são coisas que o paciente gosta de fazer, hobbies, né? Coisas que ele realmente vai sentir ali prazer em fazer. A gente vai ter as atividades de domínio, de realização, de capacidade, né? Que são atividades que não necessariamente são prazerosas por si mesmas, mas que depois que eu faço essas atividades,
eu fico feliz de ter feito, né? Eu penso, nossa, foi bom eu ter feito isso. Vou dar um exemplo pra vocês, né? Um exemplo aleatório. É arrumar uma gaveta. Não necessariamente é prazeroso arrumar a gaveta. Tem gente que gosta, né? Mas não necessariamente é prazeroso arrumar a gaveta. É gostosa a sensação que vem depois, que eu vi a gaveta arrumadinha e falo, nossa, ficou boa a gaveta, arrumei bonitinho. Então não é prazerosa aquela tarefa. Mas é uma tarefa que traz pra gente essa sensação de realização, de utilidade. Olha, eu fiz uma coisa útil, arrumei aqui minha casa, né? Arrumei uma coisa na minha casa, ou ajudei alguém, fiz alguma coisa do trabalho, sei lá. Então é uma coisa, uma atividade que não necessariamente ela tem um prazer em si mesma, mas ela traz essa sensação de realização, de utilidade, de capacidade. A gente tem também as atividades sociais, então, que são interações com outras pessoas, às vezes responder os amigos que faz tempo que essa pessoa não responde no WhatsApp, sair para conversar com alguém, interagir com um vizinho, qualquer coisa do tipo. E autocuidado, que são essas atividades que muitas vezes os pacientes deprimidos, principalmente os mais graves, né, vão deixando de fazer. Então, deixa de tomar um banho, deixa de lavar o cabelo, deixa de escovar os dentes. Às vezes coisas mais sutis, né? Então, antes a pessoa sempre passava uma basezinha na unha e tal. Hoje em dia ela não faz mais isso. Gostava de uma maquiagem, hoje em dia não liga mais, não passa mais. Então, coisas nesse sentido que também envolvem aí o autocuidado. Então, são quatro grandes domínios, categorias de atividades que vocês podem pensar. E às vezes, para o paciente, vai ser mais fácil começar por um e mais difícil por outro, e para outro paciente vai ser totalmente diferente. Então, se é um paciente que, sei lá, já tá com alguma dificuldade, já tem uma dificuldade social, tem uma comorbidade com um transtorno de ansiedade social e tudo mais, se eu começar por atividades sociais, vai ser muito mais difícil. Então é interessante eu olhar para essas categorias, não precisa necessariamente levar para o paciente, mas que você tenha em mente essas categorias para que te ajude a perceber se essa atividade que você está passando, que você está combinando com o paciente, se ela faz sentido para ele dentro disso e se é possível a realização. Porque a gente vai falar disso também, que a ativação comportamental ela precisa ser gradativa. Eu não vou começar pela atividade mais complicada do paciente fazer, porque não vai acontecer. Então, você olha para isso aqui entendendo que se tem um desses pilares aqui, uma dessas categorias que são mais difíceis para o paciente, talvez eu não vá começar por ela, tá? Então, a ativação comportamental, ela é estruturada, ela é gradativa e ela é orientada por valores, tá? Vi que vocês colocaram aí no chat também essa questão dos valores, né? Então, ela é orientada por valores também. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar três pilares da aplicação da ativação comportamental. O que que eu quero dizer com esses três pilares? Busque colocar isso na sua ativação comportamental, que você pode ter certeza que ela vai ter mais chances de ser efetiva, né? Ela vai ficar mais efetiva com isso daqui. Então, são três coisas imprescindíveis, né? Que se você presta atenção nelas, se você coloca elas ali, as chances da ativação comportamental funcionar aumentam muito. Isso tirando a psicoeducação que a gente já falou, que é a base de tudo, né? Vai começar por ela e não vai ter jeito, né? Então, aqui, depois dessa psicoeducação, o que vai ser importante? Então, são esses três pontos aqui que a gente vai conversar um pouquinho: o monitoramento de atividades e humor, a gradação das atividades e a conexão com valores e objetivos pessoais. Vamos começar do começo, né? Então, o que é o monitoramento de atividades e humor? O que a gente precisa entender aqui? Antes da gente intervir, antes da gente propor as atividades, a gente precisa mapear. A gente precisa começar por algo que realmente vai fazer sentido para essa ativação comportamental ter mais chances de dar certo. Então, se eu não sei como tá a linha de base, como que eu já vou sair fazendo coisas, né? Como que eu já vou sair propondo coisas que eu nem sei como tá aquilo naquele momento, né? Então, o que o paciente faz ou não faz? Como isso se relaciona com as variações de humor ao longo da semana?
Primeiro, investigue isso. Peça para o paciente que ele registre essas informações para você. Eu coloquei aqui alguns exemplos e às vezes o paciente vai ter dificuldade de fazer esse registro, principalmente se ele está com uma depressão de moderada a grave. Você vai, obviamente, adaptar isso, né? Fazer ali, tentar fazer com ele em sessão, tentar entender isso melhor de outras formas, tá? Mas basicamente a informação que você precisa é a seguinte: imagina que a pessoa passa a tarde toda assistindo TV. A satisfação dela de 0 a 10 com essa atividade, vamos supor que ela coloque que é 3, né? Então, 0 é zero satisfação, nenhuma, nenhuma. Pelo contrário, 10, extrema satisfação com aquela atividade. Então, aqui ela coloca 3. Preparando o jantar para a família, satisfação de 0 a 10 com essa atividade. Vamos supor que ela coloque 6. Levando o meu cachorro para passear. Satisfação de 0 a 10 com essa atividade. Vamos supor que ela coloque 7. Então, aqui o que que a gente tem? Eu não tô ativando o comportamento ainda. Eu tô entendendo quais comportamentos já existem e qual é o nível de satisfação que o paciente tem dentro desses comportamentos que já existem. Por quê? É importante que ele comece a entender que o humor dele, por mais deprimido que esteja, ele tem algumas flutuações, mesmo que sutis, a depender do que está acontecendo. Mesmo que sutis, né? Pode ter casos específicos, né, de depressões mais graves, né, com características específicas que isso não aconteça, né? Mas no geral a gente vai encontrar flutuações em situações do dia, né? Então, se eu acordo pela manhã e fico ali na cama até 2 horas da tarde, mexendo no celular ou olhando para a parede, o sintoma, né, o humor deprimido, a sensação de insatisfação, ela é maior, por exemplo. Aí depois eu faço um esforço monumental e me levanto e vou comer alguma coisa e vou, sei lá, falo um pouquinho com a minha família. Meu humor ainda está ruim, mas não é igual ao que eu estava sentindo quando eu estava deitada na minha cama a manhã inteira. Então, mesmo que a flutuação ela seja quase imperceptível, ela pode existir, né? Então, a gente vai ajudar o paciente a entender isso. Olha, por mais que você esteja com o humor deprimido o dia todo, existe alguma flutuaçãozinha, por menor que seja, né? Existe alguma atividadezinha que dá uma leve melhorada nisso, né? Existe um período do dia, existe alguma coisa que você faz que em vez de 0 vai pro 3, vai pro 5, não precisa ir pro 10 ainda, não tá sentindo prazer nas atividades no nível 10, né? Mas traz um pouquinho mais de satisfação. E aí é onde a gente vai começar a entender por onde ativar. Até mesmo começando por coisas que já acontecem, mas que podem aumentar a frequência. Pode aumentar a duração, tá? Então, às vezes, a gente fica buscando atividades mirabolantes, né? Fica lá, o paciente não tá nem saindo da cama e a gente já tá buscando umas coisas muito assim, muito complicadas. E não, começa investigando a linha de base. A linha de base, o que já tá acontecendo, o que esse paciente já tá conseguindo fazer. E aí a gente vai partir disso, né? Essas atividades que já acontecem, existe um nível de variação da satisfação dele com essas atividades. Então, que ele consiga identificar isso. E aí, calma que a gente vai juntar tudo isso aqui, vai fazer sentido. E a gradação das atividades, né? Então, a gente precisa começar do que é acessível agora, não do que seria ideal. Então, a gente tem lá um objetivo que a gente quer atingir com o paciente, que ele trouxe para terapia. A gente tem lá a nossa visão de como que seria uma rotina ideal, maravilhosa. Mas não é o ideal que a gente está buscando agora. A gente está buscando o que é acessível, o que é possível, o que é, né, pelo menos um pouco mais plausível do paciente fazer naquele momento. Então, o que que seria um erro, por exemplo, nisso aqui? Pedir que o paciente realize uma atividade física, sendo que ele mal está conseguindo sair do quarto. Porque isso também é uma coisa muito genérica e muito. Eu já ouvi muito isso, tá, gente? Assim, de pessoas conhecidas, né? Que foram fazer terapia, enfim, em outros contextos.
E essa recomendação da atividade física, né? Ah, vai fazer uma caminhada, vamos combinar uma caminhada de não sei quanto tempo? E assim, não é que tá errado isso, porque, nossa, vai ser maravilhoso se esse paciente conseguir fazer atividade física, né? É claro que a gente vai tentar chegar em um momento no qual ele tenha atividade física, que a gente sabe que é extremamente importante para a saúde mental e física, né? Então, obviamente, vai ser o melhor dos mundos. A questão é, isso é acessível agora? Muitas vezes não é acessível agora, o paciente não está saindo do quarto, como que ele vai fazer uma atividade física? Então, isso da gradação das atividades é muito importante, tá? Então, cuidado com isso. Primeiro, aí entra aqui a ligação com o que eu acabei de falar no pilar um. Primeiro, mapeie. Primeiro, entenda a linha de base. Para daí você entender se é o momento da atividade física ou não, né? Porque se o paciente não tá nem saindo do quarto, nem levantando da cama, não é o momento de a gente combinar uma atividade física. Ele não chegou nisso ainda. Então aí o que que acontece? A gente combina uma coisa com o paciente, na hora ele acaba concordando, enfim, não vai fazer, não vai dar certo, não vai conseguir, obviamente, não, né? Não tem como vai chegar para a sessão falando que não conseguiu. Isso muitas vezes reforça as crenças negativas, a tríade negativa da depressão, porque ele vai trazer de novo aquela autocrítica, aquela culpa. Olha, não fiz o que a psicóloga pediu, não fiz o que a gente combinou. Então, cuidado com isso da gradação das atividades. Isso aqui é bem importante e se a gente passa muito do ponto, né, acaba combinando coisas que o paciente ainda não está no momento de fazer, é arriscado a gente acabar reforçando crenças negativas. Então, a primeira atividade, um outro ponto, é que ela não precisa necessariamente gerar prazer, né? Aí entra aqui de novo, isso aqui, assistindo TV a tarde toda, 3 de prazer. Então, se esse paciente que está tendo três pontinhos de satisfação, se ele conseguir preparar o jantar para a família que gera seis, né, gera 6 pontinhos de satisfação, ele não tá tendo um super prazer, nossa, que maravilhoso preparar o jantar para minha família. Não, ainda não, mas já tá melhor do que tava assistindo a televisão a tarde toda. Então, é esse que é o ponto. Não precisa gerar um prazer, né? Nossa, mas foi o melhor dia da minha vida. Não. É a gente conseguir gerar um movimento, né? Semana passada eu não estava conseguindo fazer isso. Essa semana eu consegui, por menor que seja aquilo. Então, é sair do ponto A para o ponto B. Eu sempre gosto de falar isso, né? É sair do ponto A para o ponto B, não para o ponto Z, né? Não é para o ponto Z. Vou colocar aqui. Não para o ponto Z. Então, o ponto Z seria o paciente está tendo 0, 2, 3 de prazer nas coisas e você quer jogar ele lá pro 10. Você quer uma atividade 10. Não precisa ser 10. Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 5. Já vai ser melhor do que 2, 3. Então, é sair do ponto A para o ponto B. Ele não estava escovando os dentes nenhum dia da semana passada. Essa semana ele escovou os dentes 2 vezes. Eu saí do ponto A para o ponto B. Pode parecer pequeno, às vezes, né, pra gente, enfim, pra alguém, um observador externo, pode parecer uma coisa que, é só isso? Sim, é só isso. Porque talvez naquele momento é só isso que ele consiga fazer. E isso vai ser gradativo. Daqui a pouco você chega na atividade física que você queria combinar com o paciente, né? Mas calma. Se a gente ir com essa afobação, né, para passar essas atividades maravilhosas para o paciente fazer, a chance dele não conseguir fazer e reforçar essas crenças negativas é maior. Então, por isso, linka com monitorar primeiro a linha de base, o que que já está acontecendo, o que ele já está fazendo, e tentar fazer uma combinação ali com o paciente de atividades gradativas, saindo do ponto A para o ponto B, tá? Se ele não está saindo do quarto e vê a TV na sala, já é um avanço. Ah, mas ver a TV na sala também
gera pouca ativação, também é muito, uma atividade muito passiva e não sei o que lá. Sim, mas se ele tava o dia inteiro no quarto, ele assistia TV na sala, pelo menos tem uma chance dele interagir um pouquinho com a família, pelo menos mudou um pouco os ares, né? Depois você vai avançando, depois a gente vai seguindo. Então, isso daqui é sair do ponto A para o ponto B. Não é sair de, eu não tô nem saindo do quarto, agora eu quero ir para academia, né? Já tô combinando uma coisa assim. Então, sempre cuidado com isso aqui. E é extremamente individualizado, né? Acho que eu não preciso nem falar muito isso, porque eu acho que é óbvio que para cada paciente vai ser uma coisa. Eu tô trazendo esses exemplos aqui, mas obviamente para cada paciente vai ser uma coisa. E aí entra o ponto, o terceiro pilar, que é a conexão com valores e objetivos pessoais. Por isso que a lista genérica de atividades prazerosas não vai ser tão interessante, porque eu preciso de coisas que se conecte com os valores e objetivos do paciente, coisas que sejam pessoalmente relevantes. Então, atividades ancoradas no que importa para o paciente têm mais probabilidade de engajamento do que as atividades prescritas genericamente, como a lista de atividades, né? Se eu só mando uma lista de atividades ali, eu estou prescrevendo, primeiro que aí já é um ponto, porque eu não estou fazendo de forma colaborativa, então eu estou prescrevendo coisas genéricas, atividades genéricas, e não algo que seja importante para esse paciente em particular. E isso é muito relevante para o engajamento dele, né? Então, aqui, por exemplo, se para o paciente cuidar da família é um valor importante, atividades que envolvam isso provavelmente gerarão mais engajamento e serão mais eficazes na melhora do humor. Então, se é um paciente que tem esse valor de cuidar da família, se as atividades que ele fazia antes, que ele mais gostava, tinham a ver com isso, que ele mais sentia prazer, sentia realização, tinha a ver com isso. Então, eu buscar uma atividade assim, mesmo que pequena, é algo que vai provavelmente engajar mais esse paciente. E aí não precisa ser uma coisa grandiosa. Lembra do segundo pilar, é gradativo. Então, se antes ele fazia tudo pela família e tal, agora ele talvez consiga fazer pouca coisa, mas ele vai fazer né, escolher uma coisa, escolher um ponto ali que ele seja capaz de fazer naquele momento e provavelmente já vai aproximar ele desse valor, né? Então, isso já ajuda no engajamento e na melhora do humor. Então, avalie e faça essa conexão. Por que essa atividade específica é importante para esse paciente? Como ela se conecta com a pessoa que ele gostaria de ser e com a vida que ele gostaria de ter. A gente conseguir levar isso e fazer esse gancho na sessão do porquê que essa atividade está sendo proposta, por que que a gente está combinando de fazer essa atividade e não outra, e aí ele se lembrar disso, né? Olha, eu vou fazer isso aqui porque para mim é importante cuidar da minha família, para mim é importante ser uma pessoa, sei lá, gentil, ser uma pessoa dedicada, não sei, seja lá qual for, né, o valor desse paciente, que você vai tentar entender junto com ele e levar a ativação comportamental para isso. E os objetivos também, né? Às vezes ele vem para a sessão e ele tem para terapia e ele tem um objetivo específico que pode estar conectado também com essas ativações comportamentais. Então, olha como que um pilar, ele depende aqui do outro, ele vai se conectar com o outro e os três vão ter um papel muito importante nesse engajamento na ativação comportamental. Então, eu preciso entender a linha de base, o que o paciente já está fazendo, e até para ele entender os níveis de satisfação que ele sente com cada atividade, com cada tipo de atividade, para que eu possa gerar ativações comportamentais gradativas, entendendo junto com o paciente o que que faz mais sentido e não precisa ser nível 10, pode ser só um pouco melhor do que aquilo que ele está fazendo essa semana, né? Um pouco mais satisfação do que ele teve essa semana e conectado com valores e com objetivos pessoais, porque isso vai gerar mais chances de ele fazer a atividade, mais engajamento, tá? Posso compartilhar, deixa eu colocar aqui. Acho que é isso aqui, né? E deixa eu ver aqui.
que vocês perguntaram. Ó, a Ariana perguntou assim: o curtograma é útil para investigar essas atividades? Sim, sim. Pode utilizar o curtograma, que ele ajuda a gente a ter uma visão geral do que o paciente parou de fazer, né? Quais são as coisas que ele gosta de fazer. Às vezes tem coisas que o paciente deprimido está fazendo que ele não gosta de fazer, ele não precisava estar fazendo, mas ele se submete àquela atividade. Eu dei o exemplo aqui da assistir TV, né? Vamos supor que é um paciente que ele nem gosta de estar fazendo isso, ele se sente inútil de estar ali o dia todo na frente da televisão, mas ele está fazendo isso todo dia. Né? Então, o curtograma ele te ajuda a identificar o que o paciente não gosta de fazer, mas está fazendo e talvez não precisasse, né? O que ele gosta e parou de fazer, não tá fazendo mais. Então, ele vai te dar esse panorama geral das atividades que existiam antes e não estão existindo mais, das que existem agora, mas talvez não precisasse existir, né? A gente pode substituir por outras coisas que geram mais prazer. Então, pode utilizar sim o curtograma para isso. Deixa eu ver uma dúvida que vocês colocaram aqui em cima, que eu ainda não li. Se com o humor deprimido o paciente procrastinar com o jogo no celular, por exemplo, a procrastinação é um fator mantenedor, certo? E se isso estiver acontecendo, porque para ele, o que ele está construindo no jogo é como se ele estivesse avançando, ao contrário da vida real, a reestruturação seria melhor inicialmente ou não necessariamente? Não necessariamente, não é bem isso que vai determinar se a reestruturação vem antes ou depois. Primeiro que assim, a gente acaba trabalhando as duas coisas, né, meio que simultaneamente, assim, de certa forma, né? As duas coisas fazem parte das sessões, tanto o trabalho com os pensamentos quanto a ativação comportamental das sessões com o paciente deprimido. Mas o que muda é a ênfase que a gente dá em cada momento. No geral, a ativação comportamental, ela acaba tendo uma ênfase maior no início, principalmente em casos de depressão mais moderada a grave, que é onde a gente precisa primeiro dar uma elevadinha, né, nesse humor para que a gente possa trabalhar mais as cognições. Em casos mais leves, talvez a reestruturação cognitiva possa vir um pouco antes, tá? Mas nesse caso, a gente precisaria entender se ele consegue fazer a ativação comportamental sem essa reestruturação. Ou se vai acontecer igual estava aqui, que vocês colocaram. Ó, igual estava aqui. Eu tento fazer ativação comportamental, mas ela gera um efeito negativo, ou trava, né? Ou eu não vou fazer porque aí tem um pensamento, no caso do exemplo aqui do chat do jogo. Então, precisa entender se, ao fazer a ativação comportamental, se esse pensamento sobre o jogo se é um empecilho para que ela aconteça ou não. Se for um empecilho, você vai ter que fazer reestruturação primeiro. Então, o que fazer quando o paciente não faz a atividade programada? Acho que com esses pilares que a gente falou, fica mais fácil de vocês entenderem como resolver isso, né? Porque pode ser um problema em algum desses pilares. Então, por exemplo, o paciente chega na sessão e diz: eu sei que eu precisava ter saído de casa essa semana, mas não consegui. Fiquei na cama o dia todo e me senti péssimo por isso. Você, como terapeuta, o que faz nessa situação? Quando o paciente então não fez aquela atividade, você combinou e ele não fez. O que a gente precisa avaliar? O que a gente precisa entender? O que vocês fariam nessa situação? Me conta aí. E deixa eu beber água. O que vocês falaram aqui? Parece que a psicoeducação nesse caso não funcionou tanto, então talvez retomar a psicoeducação. A Isabela colocou os pensamentos. Então, ele se sentiu péssimo por não ter feito a ativação comportamental. Então, talvez ele se criticou, né? Veio pensamentos ali. Então, seria, assim, importante a gente investigar o que foi que ele pensou, que ele ficou péssimo de não ter feito e fazer essa reestruturação. A Paula colocou buscar entender qual a dificuldade que ele teve.
E isso é essencial, né, na verdade, porque a gente precisa entender, tá, não fez. Não fez por quê? Esqueceu, lembrou, mas aí veio aquilo do, mas não tô com vontade. Aí a psicoeducação, que talvez faltou, né? Ah, até tentou, mas sei lá, aconteceu um imprevisto. Não sei. Porque pode ter sido por motivos diversos que isso aconteceu, né? Ou realmente uma falha na programação da atividade. A gente pode ter programado uma atividade muito difícil para aquele momento. Talvez ele ainda não esteja no momento de sair de casa, né? A gente vai ter que facilitar um pouco essa atividade. A Cris colocou, eu começaria entendendo a dificuldade dele, quais pensamentos ele teve, perfeito. O Sócrates falou, entender o que o levou a não fazer, ou o que impediu. Isso. Maravilha. Então, perfeito isso que vocês colocaram. Então, primeiro de tudo, entender o que aconteceu. Né? O que que aconteceu? Não fez porque esqueceu, não fez porque ficou esperando a vontade chegar e a vontade não chegou, né? Então não deu pra fazer. O que que foi que aconteceu? A depender do que foi que aconteceu, a nossa solução pode ser um pouco diferente, né? Porque se for esperar a vontade, então talvez eu tenha que voltar na psicoeducação. Se foi porque esqueceu, talvez a gente pensar em uma forma de ele lembrar dessas atividades, enfim, pensar em uma forma estratégica de ele se lembrar para a próxima semana. Enfim, a depender do motivo que ele não fez, isso seria importante. Aí entra um outro ponto que vocês colocaram aí no chat. Investigar nos pensamentos que teve sobre isso. Porque como ele ficou ali se sentindo péssimo, o fato dele não ter feito a ativação comportamental pode ter contribuído para piorar até o humor deprimido dele, né? Porque daí entra aquilo da culpa, da autocrítica que a gente falou no começo da aula. Então, investigar os pensamentos que ele teve sobre isso para a gente poder reestruturar e até validar que, olha, é difícil mesmo, vamos entender o que foi que contribuiu para você não ter feito e a gente vai programar outra atividade, ou a gente vai continuar tentando essa. Enfim, né? Não deixar que isso reforce as crenças negativas do paciente. E aí a gente, por nossa vez ali, analisar falhas no processo de ativação. Então, será que eu programei uma atividade muito difícil, né? Será que eu analisei a linha de base do que o paciente já estava fazendo? Então, às vezes, eu combinei uma coisa com ele, mas era uma coisa muito aquém, né, do que ele estava conseguindo fazer no momento, porque eu não fiz essa avaliação inicial, né, do que ele estava conseguindo fazer. Ou será que essa atividade tem conexão, eu consegui conectar ela de alguma forma com valores e objetivos do paciente? Então, fazer essa avaliação também, né, da nossa conduta ali nessa ativação comportamental. A Cris falou aqui, investigar as atividades que ele gosta ou tem interesse, fazer um monitoramento de humor, investigar os interesses dele, seria interessante. Isso, com certeza. Para que a gente possa fazer isso de forma colaborativa. Então, assim, entendam que não é que a gente vai prescrever uma atividade. Você precisa investigar junto com o paciente qual atividade faz sentido para ele, considerando o nível de dificuldade da atividade, considerando o que ele já está ou não conseguindo fazer e considerando os valores e objetivos pessoais do paciente. Se isso tem uma importância, uma relevância pessoal para ele poder se engajar mais. Então, várias coisas aí para a gente pensar. Faz sentido isso, meu povo? Me contem se deu para entender isso aqui. Então, beleza. Dúvidas podem ir colocando aí, tá? Que eu já vou ver de novo. E aí, assim, é o que eu falei para vocês. A depressão, por mais que a ativação comportamental seja o carro-chefe, digamos assim, né, do tratamento, não é a única coisa que a gente vai fazer. A gente, enquanto a gente foi falando aqui, vocês viram também a importância de olhar os pensamentos, a reestruturação cognitiva, várias coisas que também vão fazer parte desse tratamento, tá? Então a gente tá estudando o livro no grupo de estudos. Eu vou mostrar para vocês.
caso vocês queiram se aprofundar neste conteúdo com a gente. Então, a gente tem o grupo de estudos, que essa aula que vocês estão vendo agora faz parte lá do grupo de estudos. A gravação vai ficar disponível lá para o pessoal do grupo. Então, todo mês eu faço uma aula, assim, né, de temas diferentes, coisas diferentes para a gente conversar. Inclusive, fiquem lá na comunidade do WhatsApp, que lá, todo mês, eu vou enviar para vocês o link da aula do mês. Então, pode ser um tema diferente, vou escolhendo os temas ali junto com o pessoal do grupo. Mas todo mês, final do mês, a gente tem uma aula gratuita como essa, tá? Então, lá no grupo de estudos é para você aumentar o seu repertório clínico para você conseguir ser um profissional de excelência. A gente tem o estudo contínuo de algum livro da TCC. Atualmente a gente está estudando o TCC para depressão, né? Terapia cognitiva para depressão, que eu vou mostrar para vocês. Mas a gente faz ali o estudo do livro, então termina um, começa outro, termina um, começa outro. A gente está mais de 10 livros estudados em detalhes pelo grupo de estudos. A gente tem os exemplos práticos, materiais de apoio em todos os encontros, eu faço slides e tal. Sempre que se aplica, a gente faz uma vinheta de caso clínico, um estudo de caso ali resumido para discutir aquele capítulo à luz daquele caso. Exemplos práticos, eu trago exemplos, os outros participantes trazem exemplos também. Então acaba contribuindo muito para a gente aprender. Que eu acho que é isso, né? Assim, a questão de a gente conseguir não só ler o livro e ficar ali com aquela coisa teórica, né? Mas a gente conseguir aplicar aquilo na clínica. Então, eu li uma parte e qual que é um exemplo que eu tenho para poder, né, realmente colocar isso na minha cabeça, né? Então, a gente usa muito exemplo para poder fazer, tá? Os encontros. Tem o espaço para dúvida, troca entre os participantes. As reuniões são ao vivo quinzenalmente e as reuniões são muito interativas, né? Então, você tá o tempo todo tirando dúvida e trazendo a sua opinião também. A gente vai estar sempre conversando. O grupo ele é para psicólogos iniciantes e avançados. Por que para os dois? Porque se você é iniciante, você não vai ficar perdido porque lá no grupo a gente tem uma trilha de aulas para quem está começando a estudar TCC. Aí é só você começar por ela, que você não vai ficar perdido no restante dos conteúdos. Você assiste aquela trilha para iniciantes primeiro, depois você vai assistindo as outras coisas mais avançadas. E se você já é mais avançado, você não precisa assistir o conteúdo de iniciante, né? Então, você pode escolher ali as aulas que você vai assistir e tudo mais. Não precisa ser só a questão do livro também, tá bom? Os psicólogos que estão mudando de abordagem para TCC, então estão começando na abordagem, estudantes de psicologia, então vão poder assistir essa trilha de iniciantes. Psicólogos que se sentem inseguros na prática clínica, que fica ali estudando, estudando, mas não consegue absorver, não consegue se sentir seguro naquilo. Então aqui a gente vai tentar fazer isso de uma forma, né, trazer mais para a nossa prática clínica com exemplos e tudo mais. Psicólogos que desejam manter constância nos estudos para entregar cada vez mais resultados. Por quê? Não sei se vocês têm isso aí, tem muito isso, mas assim, a gente gosta de comprar um livro técnico, né? A gente vive comprando livro técnico, fica lá aquele monte, não consegue terminar de ler, lê um pedaço de um, lê um pedaço do outro e fica lá aquela coisa. Então, o grupo é justamente para a gente conseguir avançar nesses livros técnicos aí que a gente vive comprando e não consegue dar conta depois de ler, né? Então, a gente está fazendo a leitura do Terapia Cognitiva da Depressão. Vi vocês perguntando aqui do livro. O livro, cada um adquire o seu, tá? Não é necessário que você faça. Assim, é lógico que é altamente recomendado que você leia o livro junto, vai seguindo o cronograma junto e tudo mais. Mas você também consegue aproveitar enormemente, né, o conteúdo só assistindo os encontros, porque a gente vai falar das coisas que estão ali no livro e tal, né? Mas cada um fica ali com esse convite de acompanhar a leitura certinho com a gente, que vai aproveitar muito mais. Nesse livro, então, pessoal, fica aí a dica para vocês, mesmo quem não for entrar no grupo, adquira o livro para estudar, né? Que eu acho que vai fazer sentido. Ele vai ensinar como conduzir o tratamento da depressão do início ao fim na TCC, quais são as principais técnicas cognitivas e comportamentais no tratamento da depressão, como organizar o tratamento com transtornos comórbidos. Então, é muito comum que a depressão apareça junto com outras coisas.
Dificilmente a gente vai ter um paciente só com a depressão, né? Só com isso, não tem mais nada, né? Geralmente vai vir com outras comorbidades, outras coisas junto. Então a gente precisa saber organizar esse tratamento. Por onde que eu começo? Como que eu vou unir o protocolo de tratamento da depressão com outras questões? Então a gente vai aprender isso também. Como manejar casos de risco de suicídio, que infelizmente a depressão é uma das maiores causas de suicídio no mundo. Então a gente precisa saber manejar esses casos, né? Infelizmente, que aparecem. Então, e muito mais coisas, que esse livro ele é um livro até grandinho. Então, até se você começar a ler sozinho, às vezes, quando o livro é muito grande, a gente não dá conta de ir sozinho até o fim, né? Então, pode ser importante estar no grupo para você conseguir manter a motivação. Então, a gente tem os encontros quinzenais, ao vivo, nas segundas-feiras às 17, dura 1h30 mais ou menos. As discussões vão muito além de só resumir o capítulo, então, como eu falei, eu trago exemplos, eu trago vinhetinhas de caso clínico, a gente conversa, a gente discute, dou uma passada também nos pontos importantes do capítulo, então a gente vai fazendo tudo isso. Exemplos práticos, materiais de apoio, encontros gravados para assistir quando quiser, então, não posso segunda às 17. Não tem problema. Geralmente no mesmo dia a reunião já sobe lá para você assistir na plataforma. No mesmo dia, você já pode assistir mais tarde, enfim. O acesso imediato também você vai ter a mais de 40 aulas que eu já fiz lá dentro do grupo, desde o básico até o avançado da TCC. Então, são diversos temas que você pode acessar. Até depois no site que eu vou mandar para vocês, tem os temas, né, para você ver quais temas que já tem lá dentro, tem muita coisa. Aulas objetivas com aplicabilidade prática. Eu gosto de fazer aulas que tenham pilares, que tenham passo a passo, para facilitar aquilo entrar na cabeça da gente, né? Aquilo ter um sequenciamento, ter uma forma mais didática mesmo, né? De entender. Os encontros extras mensais de temas diversos. Então, esse encontro de hoje, por exemplo, ele vai lá para o grupo de estudos. Então, todo mês a gente tem esses temas variados que vão para lá também e suporte para dúvidas nos encontros ao vivo e na plataforma também, só deixar a dúvida lá, que eu tô sempre olhando e respondendo. A gente tem dois planos para escolher e já dou uma notícia aqui para vocês inédita. É muito provável que seja a última turma que a gente vai ter essas duas opções de plano, tá? Porque eu vou fazer uma reestruturação no grupo e provavelmente eu vou mudar aqui essa questão dos planos. Então aproveitem essa oportunidade de ter essa opção dos dois planos. O plano mensal, que tem tudo, né? Tudo que eu falei ali, o encontro ao vivo, as aulas e tudo mais. E o plano anual, que tem tudo isso e mais um pouco, que daí eu adiciono alguns módulos bônus, que é o módulo de DBT, o módulo de ACT, o módulo do Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, que a gente estudou também esse livro, tá exclusivo aqui do plano anual, como bônus, e o módulo do Protocolo Unificado Transdiagnóstico, que é um protocolo que vai tratar transtornos emocionais, como transtornos depressivos, a depressão também pode entrar aí, né, os transtornos ansiosos e depressivos, toque, outros transtornos que têm esse componente emocional, principalmente quando ele está acontecendo em comorbidade com outras coisas. Então, também vai ter esse bônus lá. E para todos os planos, a gente tem todos esses bônus aqui. Então, qualquer plano vai ter esses daqui. Que é a gravação de todos os encontros desses mensais que eu já fiz no grupo de estudos. Então, desde 2022 eu faço esses encontros. Então, vai estar tudo lá. Gravação do encontro do evento Descomplicando a TCC, que foi um evento que a gente passou desde a conceitualização até o plano de tratamento com um caso clínico, acompanhando ele do começo ao fim, e acesso às discussões da turma anterior, que foi o livro do Psicoterapeutas Eficazes, um livro também essencial. Então você vai ter esses três bônus em qualquer plano que você assinar. Só esses bônus já passam de 60 horas de aula para você assistir no seu tempo, conforme a sua necessidade. Você não precisa assistir tudo. É como se fosse uma Netflix de conteúdo, né? Você abre lá e aí você vai ver, olha, hoje preciso saber como que faz uma seta descendente. Meu Deus do céu, eu não sei fazer uma seta descendente. Você entra lá, você vai achar a aula de seta descendente, e vai assistir. Então você não precisa assistir tudo, né? E tudo na ordem. Você consome ali o conteúdo conforme a tua necessidade do momento. Você procura lá e você vai encontrar conteúdo de quase tudo, né? Que tem aí pra gente saber.
Então, por quê, né? Não precisa a gente saber tudo, porque você nunca vai saber tudo, não tem jeito. Mas você precisa ter esse ambiente, né, de estudo, que você pode ir lá e consultar, pegar o material, ir lá e assistir uma aula para só tirar aquela dúvida que você tava, daquela técnica. Então, você precisa estar nesse ambiente de estudo. Aqui tem algumas coisas que o pessoal do grupo mandou até. Eu até mudei aqui os depoimentos para atualizei, né, para os depoimentos novos que as meninas mandaram, que o pessoal mandou. E aqui, né, um dos melhores investimentos da minha carreira, aumenta minha autoconfiança, adoro aprender em grupo, a escolha do livro foi excelente. Estou amando fazer parte da comunidade que estuda e se atualiza sempre. Então a gente tem esses pontos aqui. Aprendo não só com a leitura, mas também com as reflexões e experiências compartilhadas por todos, porque o ponto é esse, né? Não é só a gente ler ali sozinho. Quando a gente lê sozinho, por mais que você absorva bastante coisa, até tem muita coisa que passa desapercebida, muita coisa que você tem um ponto de vista, mas talvez tinha um outro jeito de olhar para aquilo que você nunca tinha pensado, e aí o colega traz, e aí faz mais sentido. Então é bem interessante, assim, essas diferentes reflexões, né? E a rotina de estudos e de atualização constante. Então, aqui a aluna colocou que ela consegue ter essa inspiração para manter essa rotina de estudos, que às vezes é tão difícil também da gente manter, né? Aí no chat também acabou de. A Raira mandou. Já é incrível, recomendo muito. Vou para a primeira renovação. Há um ano aproveitando essa maravilha. Que bom, Raira. Obrigada, querida. E aí, vou deixar aqui para vocês os planos, então, que a gente tem esses dois, tá? O plano mensal, praticamente o que você gasta no iFood numa sexta à noite, num sábado à noite, né? Então, menos até, né? Porque se for para mais de uma pessoa, vai dar mais do que isso. Você renova por quanto tempo você quiser. Então, você tem o acesso por 30 dias no plano mensal. Você assiste, você vê lá se você gostou, se você não gostou. Renova por quanto tempo você quiser. Se você não quiser mais, você cancela e continuamos amigos, não tem problema nenhum, né? Então, entrei, consumi o conteúdo 30 dias, mas não vai dar, não gostei, sei lá. Então, não tem problema. Você experimenta por 30 dias e paga o valor de uma mensalidade só, ou você fica lá com a gente por mais tempo. Sem contar que tem a garantia de 7 dias também, né? Que 7 dias, se você olhou lá, não gostou, você pode pegar a garantia de 7 dias. E o plano anual, que tem todos aqueles bônus a mais, né? Módulos a mais para você poder ter um conteúdo extra. Também vou colocando mais coisas exclusivas do módulo anual aí com o tempo. Esse você tem acesso, então, por um ano. Tem a renovação também. E aí, se você não quiser renovar por mais um ano, você não renova. Tem a economia de R$ 180 em relação ao plano mensal, então ele acaba saindo mais barato para você por mês. E você participa de todas as leituras desse período. Então, se a gente terminar o livro aqui e você ainda tiver nesse prazo de um ano, você pode participar da próxima com a gente. Então, você fica até dar um ano, independente de quantas leituras a gente fazer, tá bom? Então tem as formas de pagamento aqui, cartão, boleto, Pix, garantia de 7 dias, acesso imediato a tudo isso. E ainda coloquei um cupomzinho de desconto, como se não bastasse, né? Porque o preço realmente é muito bom do grupo para todo o conteúdo que tem lá dentro. Mas coloquei um cupom aula 10 para quem tá aqui na aula. Então é só você escanear aqui o código do QR Code e eu mando lá também no grupo para vocês agora. E aí vocês podem acessar e vir estudar esse livro com a gente, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Isa falou: Estou participando e adoro. Queria aproveitar o momento para sugerir ideia do tema do próximo, sobre toque. Boa, vou até anotar aqui. Vou anotar aqui. Eu não lembro se sobre toque a gente tem alguma coisa gravada. Não, eu acho que a gente tem uma aula gravada, mas eu acho que a gente podia ter uma mais completa, né? Vou marcar aqui para não esquecer. Pessoal, era isso. Ninguém tem mais dúvidas ou sobre o grupo ou sobre o conteúdo de hoje. Me contem se ajudou, se deu uma clareada nessa tal dessa ativação comportamental. Para a gente encerrar, então. Eu acho que tem uma caixinha aberta lá no Instagram também, se vocês lembrarem de dúvidas depois, vocês podem mandar lá e depois também eu abro outra em breve. Sem dúvidas?
Então tá bom. Então é isso. Obrigada pela companhia de vocês, viu? Depois eu mando esses detalhes aqui pra vocês lá no grupo também. E a gente se vê no próximo encontro ou no grupo de estudos, né? Pra quem for participar lá comigo. Um beijo, viu? Até mais. Boa noite.